Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham o visto e ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Evangelho de Marcos ele é bem sucinto e nós vemos aqui uma síntese de todas as aparições de Jesus ressuscitado para os discípulos. E foram necessárias todas as aparições, porque inclusive o próprio Jesus, no Evangelho que acabou de ser proclamado, fala da falta de fé deles, da dureza de coração deles e que eles não tinham acreditado. Aí nós hoje pegamos esse texto, e dizemos, mas se fosse comigo seria diferente. Será, meu irmão, minha irmã? Porque hoje a nossa falta de fé, a nossa dureza de coração e o nosso não acreditar, ele se manifesta de uma maneira diferente. Tomemos muito cuidado, porque quando nós concordamos com a linguagem politicamente correta de que nós devemos respeitar as outras religiões, então não vamos fazer o sinal da cruz, não vamos falar de Maria, vamos tirar os sinais religiosos católicos. Isso é falta de fé, isso é dureza de coração, isso é não acreditar, porque, meu irmão, minha irmã, respeitar o outro não é negar a si mesmo. Para eu respeitar a outra pessoa ou qualquer outra religião, o respeito passa pelo direito, tanto dele como o meu, como o nosso de católicos, de manifestar a nossa identidade e usar os nossos sinais. Esse é o verdadeiro respeito, no sentido que o outro manifesta o que ele é e eu posso até não concordar, mas eu não impeço o outro de ser o que ele é. Aqui é que está a questão. Então é a falta de fé nossa se a gente embarca nesse discurso. É uma dureza de coração nossa. É eu não acreditar na nossa identidade, no que nós somos. Depois, nós vemos que a falta de fé, a dureza de coração, o não acreditar hoje para nós, é também quando nós deixamos a palavra de Deus de lado. Meu irmão, minha irmã, nós deveríamos meditar a palavra de Deus e rezar com ela todos os dias. Ela deveria ser o nosso manual de instrução, de como funciona o ser humano, de como nos orientar na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, quando eu pego a palavra de Deus de vez em quando, e muitas vezes a nossa Bíblia está encostada lá num canto e eu não valorizo para ler, para meditar, é falta de fé, meu irmão. É dureza de coração. É não acreditar que aquela palavra é importante para mim e por isso eu preciso meditá-la todos os dias. Desculpa dizer.
Eu não estou acusando ninguém, não. Eu estou só fazendo uma meditação para nós abrirmos a mente, para nós abrirmos os olhos e percebermos que nós muitas vezes temos a mesma falta de fé, dureza de coração e não acreditamos da mesma maneira como aqueles discípulos e apóstolos na época da ressurreição tiveram dificuldade, por isso foram repreendidos por Cristo. Hoje em dia, a nossa falta de fé se revela também nós não rezamos, nós não temos o hábito de rezar diariamente. Isso é dureza de coração, isso é falta de fé, isso é não acreditar. Porque se eu acredito e o meu coração é aberto, eu tenho fé, a oração deveria ser uma prática diária minha, indispensável, necessária, né? Depois, nós também vemos que a falta de fé, a dureza de coração e o não acreditar, hoje também passa pelo nosso relativismo, né? O relativismo da verdade de Deus. Quando a gente embarca naquele discurso de que cada um tem a sua verdade e por isso não existe verdade absoluta. Existe sim. Cristo diz no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Quando se eu relativizo, começo a dizer que existem várias verdades, que cada pessoa pode criar a sua verdade, é colocar o ser humano no centro e tirar Deus do centro. É colocar o homem no centro, os seus caprichos, e tirar Deus do centro. Isso é falta de fé. Isso é dureza de coração. Isso é não acreditar no Cristo. Quando nós, muitas vezes também, que somos católicos, desculpa dizer, duvidamos da confissão, falamos aquelas frases preconceituosas e mal informadas: eu não confesso com outro homem, eu me confesso lá em casa para Deus. Não, porque está lá no Evangelho de João. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles e disse: o pecado que vocês perdoarem será perdoado. Então, ou nós cremos nisso ou nós não cremos. Isso é falta de fé. Por quê? Por causa, às vezes, do nosso orgulho, da nossa desinformação, da nossa falta de base no conhecimento da fé, da nossa falta de estudo. E acaba que nós agimos como os apóstolos e os discípulos que foram repreendidos por Jesus no Evangelho. Por isso, não é à toa, meu irmão, minha irmã, que hoje Jesus fala isso para os discípulos ali no Evangelho. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Hoje nós acabamos também não acreditando, porque muitas vezes nós vamos negando o Cristo, nós vamos negando a ação de Deus na nossa vida, nós vamos duvidando da igreja continuadora da missão de Cristo. Meu irmão, minha irmã, às vezes quando a igreja nos ensina que é necessário ter o sacramento do matrimônio, que é necessário casar, para ter ali, para onde o esposo faz às vezes de Cristo e a esposa faz às vezes da igreja, e ali os dois são essa grande figura da união de Cristo e sua igreja, da união de Cristo e a humanidade que é indissolúvel. Aí nós nos juntamos e nos privamos de poder confessar e comungar. E ainda acusamos a igreja que ela é preconceituosa, quando nós optamos viver fora da lei de Deus. Quando nós, por vários motivos que eu não estou julgando aqui, recusamos o sacramento que está à nossa disposição. Isso é falta de fé. Isso é dureza de coração, é não acreditar e querer viver do seu jeito. Por isso estamos agindo parecido com os discípulos ali que não acreditaram quando chegaram os vários testemunhos de outras pessoas que viram Jesus ressuscitado. Hoje em dia, meu irmão, quando nós ouvimos, minha irmã, a pregação que nos fala que é preciso perdoar,
que é preciso sermos tolerantes, que é preciso que nós amemos. Mas aí se nós nos obstinamos no ódio, nós nos obstinamos num comportamento intolerante e não queremos perdoar, isso é falta de fé. Fé na palavra de Deus que me pede isso. Isso é dureza de coração, porque eu não quero me abrir ao que Deus me pede. Isso é não acreditar. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes hoje nós estamos vivendo assim, com essa falta de fé, com essa dureza de coração. Ou muitas vezes quando nós também fazemos aquele discurso, eu não vou batizar o meu filho porque vai ser uma imposição para ele. Quando ele ficar maior de idade, aí ele escolhe a fé que ele quer seguir. Meu irmão, minha irmã, tanto o batismo como inclusive o dom da vida não precisa ser pedido, ele é dado, é graça, é gratuito, e também não é nenhuma imposição, é dom. A vida que você recebeu, ninguém perguntou se você queria, ela foi te dada. É dom. E o batismo, a igreja e os pais devem dar para os filhos como dom. Agora, se depois o filho não quiser o batismo, não quiser viver essa fé, aí já é outra história. Porém, quando nós fazemos esse discurso de que eu vou batizar depois, isso é falta de fé na ação do batismo. O batismo que nos purifica, que nos limpa do pecado original, nos lava do pecado original. O batismo que nos tira da morte e nos dá a possibilidade da vida eterna em Deus. O batismo que nos torna co-herdeiros com Cristo. O batismo no qual o Espírito Santo vem habitar em nós. Meu Deus, quando eu nego tudo isso a um filho, a uma filha, a um bebê, a uma criança, eu estou tendo falta de fé, é dureza de coração. É não acreditar, como os discípulos naquele momento da ressurreição ainda não tinham acreditado, apesar dos vários testemunhos que eles tinham já recebido. Meu irmão, minha irmã, quando eu não vou à missa aos domingos, não guardo o dia santo de Deus, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, quando eu não guardo o domingo por desleixo, por preguiça, porque eu não estava com vontade, eu uso várias justificativas para não guardar o dia santo, o dia da ressurreição, que é o domingo, o dia da nova criação. É falta de fé, é dureza de coração, é não acreditar, porque se Deus é importante para mim, eu creio no amor dele por mim, e eu creio na palavra dele, e eu creio que ele é caminho, verdade e vida, a minha fé deveria me levar a ir à missa todos os domingos e não querer faltar. E quando faltar, inclusive, ficar com aquele sentimento assim, eu não correspondi ao amor de Deus como eu deveria ter correspondido. Por isso, quando eu falto e a consciência nem sequer dói, é falta de fé, é dureza de coração. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes vamos olhar os mandamentos da lei de Deus. Muitas vezes nós manifestamos a nossa falta de fé ali, quando não amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando nós colocamos o mundo em primeiro lugar, esquecemos de Deus, relativizamos as coisas dele. Nós dizemos que acreditamos nele, mas nós não buscamos as coisas dele. Isso é falta de fé. Isso é dureza de coração. Isso não é acreditar. É não acreditar. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes quando nós, em muitas situações, ignoramos os mandamentos da lei de Deus e nem sequer nos interessamos, ou nem sequer a nossa consciência dói de ter infringido esses mandamentos, isso é falta de fé, é dureza de coração, é não ter acreditado. Por isso, é muito fácil olhar para o episódio que é narrado hoje no Evangelho e dizer: se fosse comigo eu teria acreditado. Se eu pudesse ver realmente Cristo ressuscitado como os discípulos viram, como os testemunhos que eles tiveram naquela época, eu teria acreditado. Será, meu irmão, minha irmã? Porque ainda hoje
com as nossas atitudes, com as escolhas que nós fazemos, com a maneira que nós vivemos, com os valores que nós elegemos, com o mundo que nós colocamos diante de nós, com as suas ideologias, com as suas modas, modismos, com as suas redes sociais, com todas as suas vantagens, com todas as suas seduções, com todo o seu materialismo, com todo o seu barulho, com todo o seu ativismo, com todos os seus prazeres, e nós, com todos os nossos gostos, vontades e desejos e caprichos que queremos ver todos satisfeitos, muitas vezes nos falta a fé. O coração fica duro e nós não acreditamos no Cristo porque buscamos mais um pensamento mundano do que o próprio Cristo, seu amor e sua verdade. Muitas vezes o mundo fala mais ao meu coração e as coisas do mundo falam mais ao meu coração. Eu busco mais a essas coisas do que a Deus, a sua palavra e a sua verdade. Eu não estou acusando ninguém, não. Eu só estou querendo que nós abramos os nossos olhos para que nós saiamos dessa situação de falta de fé, no sentido de abraçar a mensagem de Cristo, no sentido de abraçar o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, nos sacramentos, na ação da igreja, na sua palavra, e deixarmos os ensinamentos de Deus conduzir a nossa vida. Aí sim, nós vamos estar tendo fé, nós vamos estar com um coração aberto e nós vamos de fato acreditar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.